vacina. É grátis. Saiba a localização prático. e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha Cidade de Limpa, aplicativos, responsabilidade basta de digitar todos nós. Laboratório Eu amo, Bacelar eu cuido. e baixar, tanto para Android Baixe agora quanto o aplicativo do laboratório. Limpa, responsabilidade de todos nós. Laboratório Eu amo, Bacelar eu cuido. e baixar, tanto para Android Baixe agora o quanto aplicativo do laboratório. Limpa, responsabilidade de todos nós. Eu amo, Bacelar eu cuido. e baixar, tanto para Android Baixe agora o aplicativo do laboratório. Responsabilidade de todos nós. Eu amo, Bacelar e baixar, tanto para Android Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, Bacelar e baixar, tanto para Android Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, Bacelar e baixar, tanto para Android Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, Bacelar e baixar, tanto para Android Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para Baixe agora o aplicativo do laboratório. responsabilidade de todos nós. Eu amo, e baixar, tanto para
Operativo de lembramento. Responsabilidade teve o contato do 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 operativo de lembramento. Responsabilidade do bebê. Em depoimento, Cíntia Fonseca disse que Diogo reagiu de forma exagerada. Execução de Letícia teria sido encomendada por R$5.000. 4 dos 5 suspeitos receberiam R$1.250 cada. Salário de Diogo Viola de Nadai, companheiro de Letícia, pode ser suspenso. Ele é professor do IFE, recebe cerca de R$18.000 e o IFE avalia a suspensão do seu salário. O secretário Paulo Irano presta contas da saúde na Câmara de Campos. Homem detido por suspeita de cárcere e agressão contra a esposa e filhos. Mais um caso de violência contra uma família inteira, agora não só contra a mulher. O suspeito foi encontrado em sua casa na praia de Santa Clara, em São Francisco. Colisão seguida de atropelamento deixa 3 feridos na BR-101. Show do cantor Elimar Santos no próximo dia 18 em Campos. E tem sorteio de ingressos durante a programação aqui da Folha FM. Fique atento aí. Familiares e amigos participam da missa de 7º dia de Letícia e do seu filho Hugo. A missa foi marcada por muita comoção. Homem é preso por suspeita de armazenar pornografia infantil. A operação foi deflagrada em Macaé. Agremiações querem pelo menos um mini carnaval. E ainda, Fátima Pacheco busca parcerias para Quissamã e Sidenf. São algumas das notícias e também de vários artigos e blogs, colunas que estão lá no portal folha1.com.br. Você pode acessar aí gratuitamente todo o conteúdo a qualquer hora do dia. 7h12. Deixa eu começar aqui pela ordem. O nosso convidado é o Marcão Gomes. Mais uma vez, obrigado pela presença. Sempre bom recebê-lo aqui neste programa. Preferiu vir de camisa verde hoje, né? Nem vermelha, nem preta, né? É esperança, né? Esperança de que o nosso Mengão melhore. É verde esperança. Mas todo mundo aqui é flamenguista, só eu tricolor. Rapaz, tô me sentindo bem pra caramba aqui. Tá à vontade, né? Ou demitido ou... Pela ordem, então, Marcão, bem-vindo, tá, querido? Eu que agradeço mais uma vez, Cláudio, o convite. Bom dia a você, ao Beto, ao Luiz, ao Rodrigo, a todos os ouvintes do Folha FM. Sempre um prazer estar aqui para esse bate-papo agradável com vocês e com os ouvintes do programa. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Meu caro Rodrigo Gonçalves, tá com saudade de você, desde semana passada, né? A Luiz está dando muita folga. Pois é, semana me aturar a semana toda. Bom dia, Cláudio, bom dia, Marcão, Aloysio, Beto, todo mundo que acompanha a gente em 98.3, não só aqui em Campos, mas também um abraço ao pessoal de São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, Cardoso, várias outras cidades aqui da região, e a você também que acompanha a gente pelas redes sociais. É sempre um prazer ter você com a gente e, claro, sempre contando com o seu comentário. Perfeito. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo mais uma vez aí à nossa bancada, ao Folha no Ar, primeira edição. Obrigado.
Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Marcão. Obrigado pela presença. Bom dia. Poder conversar um pouco nos 3 blocos. Marcão, por acaso, foi a primeira pessoa, quando eu voltei a Campos, eu comecei a me inteirar de política de Campos. Eu fiquei quase 2 meses totalmente por fora. Encontrei com o Marcão no Carlinhos Pisca-Pisca. Exatamente. Em Retafona. Foi a primeira pessoa. Minto, você foi a segunda. A primeira foi Fábio Ribeiro caminhando a Retafona. Uhum. E depois foi você no Carlinhos Pisca-Pisca. Aí eu comecei a me ambientar. E as duas, como é de Retafona, os dois encontros por acaso, né? Sim. Completamente casuais. Então, de lá pra cá eu já conversei um pouco mais, já estou um pouco mais inteirado. Vamos poder conversar bastante sobre política de Campos e da região. E também nacional, né? O último bloco é nacional. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, você, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto. Bom dia, sobretudo, você, ouvinte pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia, as 3 categorias que eu sempre saúdo aqui. Os motoristas e taxistas, motorista aplicativo taxistas. Nos inícios de jornada, né? Horário, a gente bate ali com eles, começando o trabalho. E os professores. Marcão, eu viajei, eu saí do Brasil no dia... Eu viajei dia 31... Não, minto, eu viajei de 1º, cheguei dia 2 ao meu destino do ano. 1º, 2º dia do ano eu estava viajando. E quando eu voltei, fui saber por você, naquela conversa que a gente teve, estava André também, que é seu aliado político, Sim. Seu grupo político. Dessa aproximação sua com o Vladimir. Mas vamos retroagir um pouquinho, para dar uma linha cronológica a isso. Quem acompanha a política um pouco mais de tempo, lembra muito daquela legislatura do 2º governo Rosinha, onde você, Rafael, Fred e Nildo marcaram posição, era uma bancada francamente minoritária, mas muito ativa e barulhenta. Uhum. Né? E dali você já viu um desgaste, era o 2º governo Rosinha, havia um desgaste natural de qualquer 2º governo. E todos vocês 4 ali tiveram uma evidência muito grande. Né? Você e Rafael eram chamados de Batman e Robin na época, porque você é alto, Rafael é menor. Uhum. E depois veio o governo Rafael, ele foi eleito no primeiro turno, uma eleição... Não a eleição de Rafael, mas no primeiro turno, uma eleição surpreendente. As condições da eleição foram surpreendentes. Sim. E você se elegeu presidente da Câmara e fez, por unanimidade, Fred seu sucessor. Enfim, você depois que saiu da Câmara, voltou para o governo, foi para o governo Rafael, foi secretário, tentou tocar lá a reativação do restaurante popular, né? Não saiu. Uhum. Foi um dos erros também do governo Rafael ter fechado o restaurante popular. Enfim, e você muito marcado pela oposição aos garotinhos. E agora você, quer dizer, foi pro PL, PT, PL e tal, vamos falar sobre isso depois. Teve outro partido no meio, não teve? A Rede. A Rede, exatamente, obrigado. E você agora se aproxima do governo. Fala um pouco dessa trajetória que eu tentei resumir aqui. Não, você resumiu, fez um resumo bastante intenso e expressivo dessa trajetória política. Nós começamos, a primeira vez que eu resolvi falar sobre política e me candidatar foi em 2012, né, onde eu vim candidato a vereador. À época o Rafael também veio candidato a vereador, eu pelo PT e ele pelo PPS. Nós concorremos àquela eleição, tivemos ambos êxito, nos elegemos vereador e, como você muito bem sintetizou, a Rosinha vinha de um primeiro mandato para um segundo já com algum desgaste, mas o município naquela época muito bem abastecido financeiramente, com muitas possibilidades de melhoria para o mandato, é aquilo que a gente não vinha acompanhando, que estava acontecendo naquele momento do segundo mandato da Rosinha. Naquele momento, eu, Rafael, o Nildo, o Fred, nós entendemos que nós tínhamos que montar um bloco de oposição, montamos aquele bloco de oposição por todo esse desgaste que já existia no segundo mandato
do governo da Rosinha e alguns atropelos. Você deve se lembrar que a gente pontuava de forma muito efetiva aquela época a questão da educação, que a gente discordava, né, de materiais didáticos que eram adquiridos de uma empresa privada, da Expoente. Isso foi uma bandeira que eu levei ao longo do meu mandato, né, apontando equívocos do governo naquele sentido. Também da ausência de valorização dos profissionais da educação, sobretudo com o Fundeb bastante reforçado, que a gente também tem hoje no município. A gente também tem efetivado e conversado com os profissionais da educação da necessidade de valorização desses profissionais. Eram bandeiras que a gente carregava ao longo do nosso mandato, que culminou ao final daquele mandato com a apresentação do Rafael para a população como candidato a prefeito. Eu voltei mais uma vez a me candidatar a vereador. Tive a grata surpresa de ter sido o vereador mais votado naquela legislatura, né, em 2016, e o Rafael eleito num primeiro turno. Encontramos uma prefeitura muito combalida, com muitas dificuldades, muito maltratada financeiramente, né, com aqueles recursos ainda muito difíceis de serem investidos. Nós não tínhamos recursos para investimento. Na verdade, tudo que se arrecadava, seja os recursos próprios do município, aquilo que vinha de transferência, os recursos de royalties, mal dava para poder manter as despesas básicas. Então o governo teve muita dificuldade. Royalties que chegaram a vir a zero, né? Teve em momentos no município que o município não recebeu nenhum centavo de royalties de petróleo. PE, né? PE de participação especial. Recebemos royalties, mas não recebemos participação especial em algum momento. Então, encontramos muita dificuldade. Ainda também com as dívidas deixadas pela venda do Futuro, né, que é aquela dívida com a Caixa Econômica Federal que perdura até hoje. Então, foram momentos muito difíceis, onde a prefeitura praticamente arrecadava o que tinha que ser pago no final do mês e sempre deixando, às vezes, de pagar algum fornecedor, como aconteceu, né, ao longo do governo de Rafael, atrasar trabalhadores no regime de RPA, às vezes atrasar a folha de pagamento dos próprios servidores efetivos. Então foi um governo de muita dificuldade. Você apontou um equívoco muito importante, que na época também eu apontei ao Rafael, que foi o fechamento do restaurante popular. Na época nós discordamos, mas acabamos sendo vencidos pelo grupo que aconselhava o Rafael algumas políticas para o município. Eu achei que aquele foi um grande equívoco, e depois lutamos pela reabertura do restaurante popular e também não conseguimos lograr êxito, porque naquele momento ainda não era prioridade, ou existiam outras prioridades para a gestão. Fomos fiéis e trabalhamos firmemente para o bem-estar da população ao lado do Rafael até o dia 31 de dezembro de 2020. Apoiamos ele na reeleição dele para prefeito, achávamos que ele merecia uma segunda chance num outro momento, que o município pudesse ter mais fôlego financeiro para poder avançar. A população escolheu de forma diferente, né? Elegeu no segundo turno o Vladimir, que eu acho acabando tendo sido benéfico, sobretudo por quem era o adversário de Vladimir, que eu acho que era um rapaz que não está preparado para assumir nada na política, não tem nenhuma condição de assumir, uma pessoa que trata e não cumpre, que é o Caio Viana. Então eu achei que acabou sendo benéfica a vitória do Vladimir no segundo turno sobre o Caio Viana. E agora, mais recentemente, eu acabei tendo uma aproximação com o Vladimir quando fomos deputados juntos. Acabamos dialogando sobre algumas coisas de interesse, não só de Campos, mas interesse da nossa região lá em Brasília. Criamos uma aproximação, apesar de nunca termos dialogado política, a gente criou uma aproximação. Por que eu estou fazendo essa introdução? Para mostrar que, assim, teve início, né? A minha parceria com o Rafael, ela teve início, teve meio e teve o fim no dia 31 de dezembro de 2020. Tanto é que eu vim candidato agora nessas eleições a deputado federal, eu não tive nem o voto, nem o apoio do Rafael, nem do grupo do Rafael. Então a gente trabalhou com o nosso grupo político. Então toda parceria, ela tem início, tem meio, tem fim. A nossa também teve a parceria política, uma pessoa que eu gosto muito, tenho muito apreço, é um amigo.
adora a família dele, os filhos, a mãe, tem um carinho muito especial um pelo outro, mas sempre trabalhamos com grupos políticos independentes. Eu sempre tive o nosso grupo político que trabalhou por isso, tanto é que concorremos um com o outro na primeira eleição ao cargo de vereador. E agora, né, nesse pós-período de 2020 para cá, a gente teve a possibilidade de abrir muitos canais em Brasília. Hoje a gente, nesse ano que a gente ficou em Brasília, a gente conseguiu muita coisa para a nossa região. Na época da pandemia conseguimos trazer recursos para a saúde, recursos para a assistência social. Inclusive tem um CRAS e um CREAS que o Vladimir está tocando a obra. Em breve nós vamos entregar para a população. Foi um trabalho do nosso mandato lá em Brasília. E a gente vem enxergando com muito bons olhos a administração do Vladimir. A articulação política que ele tem é um político muito querido em Brasília, não só pela bancada do Rio de Janeiro, mas também por ministros, por outros atores da política nacional. Ele tem feito uma parceria muito boa e muito intensa com o governador Cláudio Castro, né, que tem ajudado muito o nosso município, não só o nosso município, mas toda a região, e ele tem conseguido avançar. Além de conseguir estar com as contas em dia, salário de servidores em dia, dos terceirizados em dia, tem sobrado recurso para investimento. A gente tem visto alguns investimentos na cidade. Na semana passada, eu tive a oportunidade de ir numa inauguração de uma praça lá no Parque Santa Clara, onde era só mato. Hoje em dia a população tem condições de fazer uma caminhada, tem academia, as crianças felizes, a população feliz por estar recebendo, né, aquele investimento na sua localidade, algo que nunca tinha sido feito para aquela localidade. Então, tem cuidado, né, da cidade, na questão da pavimentação, as praças e jardins estão mais cuidados, regularidade na coleta de lixo. A gente tem visto também um avanço na questão da saúde, humanização dos serviços de saúde, a melhoria lá no HGG, também nos hospitais contratualizados. Então a gente tem acompanhado o governo e visto que o governo tem atendido boa parte dos anseios da sociedade. Tem gargalos? Tem problemas? Tem e sempre terão. Este governo tem, o próximo terá e os vindouros também terão. Mas ele tem trabalhado de forma muito eficiente, de forma muito eficaz, o que acabou gerando uma aproximação entre nós, conversando sobre política, acabou gerando essa aproximação. Eu entendo que hoje o Vladimir é o melhor nome para a eleição do ano que vem para a Prefeitura de Campos. Acredito que não terá dificuldade na sua reeleição, por todo o trabalho que eu tenho visto ele fazer e também pelo diálogo que eu tenho mantido de forma constante com os mais diferentes segmentos da sociedade. Então, isso acabou gerando a nossa aproximação, Aloysio, numa síntese mais extensa. A gente tem recebido algumas pessoas aqui que têm avaliado o governo Vladimir e a postura do Vladimir não muito diferente do que você trouxe para a gente. E as pessoas falam, inclusive, que ele pode repetir o feito que a mãe dele fez quando ela se reelegeu ainda no primeiro turno, para o seu segundo mandato. Você acha que essa é uma possibilidade também ao Vladimir, essa reeleição também em primeiro turno? Eu acho que essa é uma análise madura e viável. Eu acho que tem tudo para poder fazer uma grande eleição, né? Não vejo hoje nenhum adversário consistente que possa provocar, né, uma ida para o segundo turno com Vladimir, mas, como já dizia Magalhães Pinto, né, política é igual a nuvem, ela muda a todo instante, né, o formato da nuvem muda a todo instante, e hoje eu concordo com essa análise. Eu acho que se o caminhar até as eleições do ano que vem for existem muitas possibilidades do Vladimir se eleger no primeiro turno, como o Rafael fez em 2016 e como a Rosinha fez também antes, naquela eleição da sua reeleição. Falando ainda dessa sua aproximação, com o Vladimir, a gente sabe que hoje o PL, pelo menos até um pouco tempo atrás, você não era o presidente diretamente, mas uma pessoa muito ligada, você era presidente do partido. A gente sabe que uma das coisas que vem mais sendo discutida nesse momento é a questão da formação de nominatas para 2024. Uhum. É uma dificuldade encontrada, inclusive, hoje pelo grupo que se coloca como adversário de Vladimir, isso dito por uma pessoa que fazia parte desse grupo, que foi o Nilton Cardoso. A dificuldade que eles têm de colocar hoje 12 pessoas em partidos e mais os seus aliados, pessoas para fazer nominatas.
E aí o PL, que também é um partido que o Vladimir já falou da possibilidade de ir pro PL, né? Hoje tem a presidência ligada a você. Sim. A sua aproximação com ele também tem a ver com toda essa conjuntura partidária que precisa se ter para 2024 em relação à formação de nominato? Afinal, ele vai ter que ter muita gente para colocar também, porque ele tem quem está no governo, tem outras pessoas que querem ser candidatas e ainda tem aquelas pessoas que ficaram de fora da chequinho, mas que, né, aquelas que respondem civilmente, na esfera civil, Sim. vão poder já concorrer no próximo pleito. Então tem a ver isso, essa questão do seu partido, é mais um partido que ele traz para a base dele, vamos dizer assim, para vista 2024? É mais um ponto que converge. Como ele disse, o Vladimir ele é muito habilidoso, né? Ele é muito querido, né, nos bastidores da política, tanto nos bastidores do governo do Estado quanto do governo federal. Ele tem uma parceria muito boa com o nosso presidente estadual também, que é o Altineu Cortes. Eu tive, inclusive, no início dessa semana, conversando com o Altineu, e assim, é uma possibilidade muito grande do PL estar na base do Vladimir, independente dele escolher ou não o PL para se filiar. Talvez ele possa escolher um outro partido para se filiar, mas a possibilidade do PL, né, que também hoje abriga o Rodrigo Bacelar, que abriga o governador Cláudio Castro, estar na base do Vladimir na eleição do ano que vem, ela é muito real. Eu diria que é muito grande a possibilidade do PL estar dentro dessa aliança com Vladimir para o ano que vem. E isso também é um agente facilitador, né, para que a gente possa dialogar mais próximo à política. Nessa esteira aí de PL que você citou, meu caro Marcão, e a aproximação também com o Vladimir, eu gostaria que você também analisasse um pouco essa pacificação nos grupos. E você esteve lá na Câmara, você sabe muito bem como é que funciona todo o sistema, todo o procedimento da Câmara Municipal, e até mesmo avaliasse até que ponto vai essa pacificação, o que você entende que tem consistência nessa pacificação, como a Luísa já colocou aqui por várias vezes, começou pelo Cláudio Castro, com o Vladimir e o Rodrigo Bacelar, né, nessa nova era da política de Campos, né, nessa nova fase aí da política de Campos, com essa faixa etária mais nova, apesar dos pais estarem direto ou indiretamente envolvidos ainda. Como é que você avalia essa consistência e a importância dessa paz, e até mesmo você, que pode ser considerado como exemplo nessa questão de aproximação do Vladimir? Isso é paz? Isso é política? Como é que é essa... Isso é importante, Cláudio. Assim, eu vejo com muita importância essa pacificação, sobretudo no aspecto da governabilidade. Não que não deva existir a oposição. Acho que a oposição é muito salutar, os erros devem ser apontados, os caminhos também a seguir devem ser apontados, mas essa pacificação ela é importante ao ponto que a gente entende que o governo ele precisa andar com seus projetos, a gente precisa fazer com que a pauta da Câmara ela avance, a gente precisa fazer com que não seja travada. Né? Se você tem uma maioria de vereadores e o presidente da Câmara que acaba segurando a pauta, projetos importantes para bem-estar da população acabam sendo retidos, acabam sendo presos, acaba naquela discussão política havendo muita perda de tempo e quem acaba sendo penalizada é a população. Então eu vejo de forma muito salutar essa pacificação, de forma muito habilidosa, né? O Vladimir, o Rodrigo e o governador Cláudio Castro construíram essa aliança que é muito salutar e é muito importante para a nossa cidade. Marcão, algumas coisas foram faladas aqui. Eu me lembro que eu entrevistei Aldair. Você é flamenguista, gosta de futebol, você se lembra bem, o maior zagueiro que eu vi jogar. Zagueiraço, né? Titular da Copa 94. Ele e o Juan, eu sou fã. Mas eu acho que Aldair, não, o que ele fez em 94. Eu já revi aquela final de 94, que foi dois tempos de prorrogação. Só vi o Aldair jogar. Quantas bolas ele disputou ali? Quantas? Eu contei, 27. 27 bolas. Quantas ele perdeu? Nenhuma. 0. Isso é o driblando Baggio, no mesmo lance, depois Massaro, que era a dupla de ataque da Itália, dentro da área brasileira. Habilidoso demais. Um negócio que eu nunca vi, final na Copa do Mundo eu nunca vi. Mas enfim, aí perguntei em 94 e tal, depois perguntei em 98. Eu falei, e os gols de Zidane de cabeça? Ali houve uma falha na marcação.
E eu não perguntei a ele quem que falhou. Eu fiquei... Você falou que o Rafael foi mal aconselhado a fechar o restaurante. Quem o mal aconselhou? Eu acho que, já que você citou o futebol, eu também vou responder fazendo uma analogia com o futebol. O futebol tem o técnico, né? Se você for comparar com a prefeitura, com a gestão da prefeitura, o técnico é o prefeito. O prefeito é o técnico. E ele tem uma comissão que o assessora, a comissão técnica, que é mais próxima a ele. Então, essa comissão técnica, eu acho que acabou aconselhando de forma equivocada algumas políticas ou retenção de algumas políticas, como eu coloquei a questão do restaurante popular, algumas entregas, priorizações, né? Por exemplo, se eu sou o técnico do time, se eu fosse o técnico do time naquele momento, mesmo com todas as restrições financeiras que nós tínhamos, a minha prioridade seria manter pagamentos terceirizados em dia. Os RPAs, jamais eu pensaria, eu poderia tirar de qualquer canto, mas o pagamento dos terceirizados teria que estar em dia. Restaurante popular, jamais teria fechado o restaurante popular. Um atendimento mais à população mais carente, porque, na verdade, todos aqueles que buscam o auxílio do poder público são aqueles hipossuficientes, aqueles que mais precisam. E esse cidadão, ele não entende muito da questão da gestão, da importância que é o controle de contas, que é importante para a cidade, para uma gestão de médio e de longo prazo, para equilibrar as contas do município. Ele precisa de uma resposta imediata. E a barriga não espera. Então, assim, eu jamais teria feito o fechamento do restaurante popular. Se deixar salário de trabalhadores atrasados também, o cara precisa do dinheiro minimamente, pessoas que ganhavam R$1.200, R$1.500, R$1.000. Ele precisava levar o alimento para dentro de casa, pagar a conta de água, pagar a conta de luz, pagar aluguel. Então, assim, foram alguns equívocos que a comissão técnica acaba aconselhando o técnico, como a comissão técnica do Flamengo hoje deve aconselhar o Vitor Pereira, lá, tira ali o Gabigol e o Arrascaeta e põe o Vidal e o Mateusão. Olha só que mau conselho. Olha o que aconteceu. O Fluminense foi lá e virou o jogo para cima do Flamengo. Então, o técnico, ele tem que ouvir a comissão técnica, mas ele tem que saber que aqueles aconselhamentos podem gerar a perda de uma partida, como alguns aconselhamentos geraram a perda da eleição e a má avaliação do governo. PT, Rede, PL, né? No início, PT, é isso, de 2012 a 2015 eu fiquei no PT. Foram 3 anos. PSDB não? Não, nunca A resposta foi Tucana. Porque na verdade, assim, o pessoal fala do PT, o PL, ele... A sua resposta, a pergunta anterior, foi Tucana. Foi Tucana, né? Foi em cima do Moro. Ah, tá. Não, mas não é. Eu falei, a comissão técnica. Quem era a comissão técnica? As pessoas mais próximas. Se você quiser que eu cite nomes das pessoas mais próximas, eu posso citar nome das pessoas mais próximas. Não tem dificuldade nenhuma nisso, não. Desse conselho específico, você sabe quem foi? Não sei de quem foi o conselho específico, mas foi a comissão técnica que estava mais próxima. E 2 coisas que você falou, uma coisa com o Nogueira... uma coisa com o Rodrigo, uma coisa com o Nogueira. Rodrigo falou, fez uma pergunta, foi no paralelo de 2012, onde o Rosinha se elegeu no primeiro turno. Embora Macou, no PT, tenha feito uma belíssima votação, sobretudo na Pedra. Sim. Mas ela ganhou no primeiro turno. E Vladimir, há que se lembrar, em 2020, embora tenha tido o segundo turno apertadíssimo, ficou muito próximo de ganhar no primeiro turno. Ele só não fez porque Rodrigo lançou um terceiro, que não teve no caso de Macou, não teve um terceiro bem votado. Sim. Agora, vou pegar carona para fechar esse bloco e passar para o próximo, Nogueira. Eu sei que você escreveu outra pergunta, na coisa do que o Rodrigo falou, que estava lá para o terceiro, mas como ele adiantou, eu vou deixar o plano nacional só o terceiro. Ela perguntou sobre o PL, ele vai trazer amanhã uma matéria falando sobre essa coisa de sigla partidária para a eleição do ano que vem. Uhum. Que é sempre uma costura difícil, às vezes, complexa. Você falou de Altineu Cortes, qual você é muito ligado. Você, quando foi para a Câmara Federal, foi no mandato de Altineu, que você foi suplente. Uhum. Vocês nunca perderam esse bom alinhamento? Não. E Altineu deu um certo apoio, deu apoio à candidatura de Rodrigo Bittencourt, a presidente da LEA. Jair Bittencourt, obrigado.
Jair Bittencourt, a presidente da Alerj, e gerou um racha com o Castro. O Castro publicamente se queixou e houve ali até dizendo que se o PL não fosse para a mão dele, que ele sairia do PL. A coisa parece ter esfriado um pouco, mas como é que foi essa briga? Na verdade, essa briga se deu porque o PL construiu a maior bancada de deputados estaduais nessa eleição. São 17 deputados estaduais. Rodrigo Bittencourt é primo de Jair. Não, o Jair. O Rodrigo Bittencourt é primo de Jair. Um abraço para eles que estivermos ouvindo. Sim. Então, assim, pela construção dessa maior bancada, era natural a ocupação de espaço dentro da Assembleia Legislativa pelo partido. Algo que na costura que o Rodrigo Bacelar estava fazendo para a sua eleição à Assembleia Legislativa não estava ocorrendo, né? Então, o PL acabou sendo deixado de lado para alguns partidos que não tinham a representatividade que foi construída pelo PL. E daí boa parte da bancada, acabou entendendo que merecia ter uma alternativa para a presidência da Alerj. Então, começou a se costurar a eleição do Jair em confronto com o Rodrigo Bacelar, por causa dessa insatisfação na ocupação de espaços internos legítimos do PL na Assembleia Legislativa, pelo fato de ter construído a maior bancada. O fato que se deu foi exatamente isso. Os deputados entendiam que eles mereciam ocupar comissões de destaque, como a Comissão de Constituição e Justiça e outras comissões de destaque, por ter construído legitimamente nas urnas a maior bancada do Estado para a Assembleia Legislativa. E acabou havendo essa discordância e o lançamento dessa chapa. Ocorreu, de fato, esse estranhamento, mas acredito que passada a eleição as coisas tendem a se normalizar e todos trabalharem para o bem-estar dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Só para terminar, Nogueira, se me permite, só 2 perguntas do grupo. Você até pertence, Marcão, do WhatsApp do programa e do blog Opiniões. Relativas ao governo Rafael, que a gente vai matar nesse bloco. O Rieder, que é servidor federal, como você. Sim. Aquele da Caixa. Grande amigo, um abraço pro Rieder. Flamenguista inchado também? Também, rubro-negro. E todo mundo é freguês de Cláudio Nogueira? Muito obrigado pelo do meu irmão Cristiano. Cristiano também, grande. E do meu pai que está assistindo de camarote lá de cima. O irmão de Rieder, Joãozinho Neto, é grande radialista, ele foi grande radialista no Rio. Hoje também flamenguista. Bianca, irmão de Rieder, é uma das flamenguistas mais ferrenhas que eu conheço. Acho que eu não conheço um homem tão flamenguista quanto Bianca. Um abraço, Bianca. Um abraço, um beijo. Rieder pergunta a você aqui. Você foi entusiasta de primeira hora do governo Rafael, assim como muito de nós. Tá colocando, sim, né? Aqui atribui o fato mesmo não ter correspondido às expectativas. E a Silvana Venâncio, jornalista, outra flamenguista, pau com Bianca. Jornalista de Bom Jesus de Itabapoana. O senhor tinha uma antiga aliança com o ex-prefeito Rafael Diniz, está se aproximando do governo Vladimir Garotinho. O senhor vê semelhança nos 2 governos? São 2 perguntas para terminar o bloco. Sim, a gente acabou falando um pouquinho no início, né, falando especificamente para o Rieder, assim, as dificuldades, né, as dificuldades financeiras que o Rafael teve durante a sua gestão foram muito acentuadas. Apesar de eu ter apontado aqui alguns equívocos, existiram outros equívocos, mas as dificuldades financeiras, o município arrecadava ali de recursos próprios, junto com transferências governamentais, algo aí em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais, que mal dava para pagar a folha de pagamento, que era de 1 bilhão e 100. E as transferências de royalties de petróleo, elas ficavam da ordem entre 600, 700 milhões, royalties, mais participação especial. E a gente tinha de custeio quase 800 milhões. Então, assim, era muito difícil, é muito difícil você governar uma cidade do tamanho de Campos, com mais de 4.000 quilômetros quadrados de extensão, com as demandas que a sociedade tem, você tendo uma despesa bem maior do que a tua receita, né? Então, assim, essa dificuldade financeira foi uma dificuldade muito acentuada que, com certeza, dificultou a entrega. Hoje, o Vladimir ele consegue ter uma folga financeira para poder trabalhar com investimentos. O Estado vive outro momento. O Estado vive outro momento, o governo do Estado ajuda muito, mas também, aí eu tenho que pontuar uma habilidade específica do Vladimir, que é a relação com
o governo federal e a relação com o governo estadual. E a articulação também com o Tribunal de Contas do Estado é outra coisa que pesa muito. Ele conseguiu acordos no Tribunal de Contas do Estado que a gestão anterior não conseguiu, até por não ter garantias para dar, talvez. E emendas também. Exatamente. Desculpa, Rodrigo. A relação que você falou dele você viu de perto como colega? De perto. Ele liderou, tendo o Sargento Gurgel, bolsonarista, Italita, Petroni, pessoalista, a emenda para retomar as obras da UF, do campus da UF. Sim. E não só a irmã dele, que estava lá há muito tempo, Carlos Portinho ajudou muito também. Exatamente. Então, essa habilidade, né, política do Vladimir, dialogando na esfera federal, dialogando também junto ao governo, e ajuda muito acentuada do Cláudio Castro, não só para Campos, mas para toda a região, tem feito a diferença em favor da gestão dele. Apesar de ter tido todos os equívocos que a gente já falou aqui do governo Rafael, em apontar, né, algumas prioridades para o seu governo, ele teve muita dificuldade financeira de fato, isso não há de se negar, né, isso salta aos olhos. Eu acho que esse foi o principal motivo por não ter entregue à população aquilo que ela esperava. Ela depositou muita esperança, né, uma eleição efetivada no primeiro turno, e a população ela não compreende muito essa, como eu disse, a maior parte da população ela não compreende muito essa relação com as contas públicas. Ela quer a resposta efetiva, eficaz e quase que imediata. E essa dificuldade na entrega de soluções para os problemas da cidade acabou ocasionando essas dificuldades. Já no final do mandato também a gente viveu aquele momento mundial da pandemia. Então, assim, foram alguns... Teve uma resposta muito boa. Exatamente, uma resposta muito boa, um atendimento muito eficaz. Rápido. Então, assim, mas o principal motivo foi esse. Você ter uma despesa como qualquer dona de casa, como qualquer trabalhador, qualquer chefe de família tem. Quando você recebe o seu salário e quando você chega no final do mês, você vê que as suas despesas estão ultrapassando o que você tem de receita, aquilo que entrou, você vai ter que fazer escolhas. Às vezes não são feitas as melhores escolhas, mas escolhas têm que ser feitas e isso acabou atrapalhando muito a gestão. Só, antes que o Rodrigo quer fechar o bloco, mas só eu fiz pergunta de Silvano e você acha que semelhança nos dois governos. Exato. A semelhança entre o governo do Rafael e o governo do Vladimir é o compromisso com as contas. O Rafael teve as suas contas aprovadas, o Vladimir também está tendo as suas contas aprovadas. A gente tem visto compromisso também com a questão da gestão, apesar dele estar apontando, a gente tem visto investimentos, um equilíbrio entre a receita e a despesa. Ele teve um cuidado muito especial nos 2 primeiros anos em construir um colchão financeiro para o município e agora avançando com projetos importantes, com investimentos importantes. Então, acho que a semelhança é o compromisso com a gestão. A gente não tem visto no governo Vladimir nenhum ponto fora da curva. A gente tem visto ele trabalhar com compromisso também com a gestão financeira da cidade, com prestação de contas, com aprovação de contas. Essa eu acho que é a grande semelhança. Só para seguir no que você estava falando, uma coisa que se falava muito em relação ao governo Rafael era a equipe dele, a inexperiência, ou uma equipe muito técnica, inexperiência política, vamos dizer assim, né? Que eram pessoas muito capacitadas, mas às vezes politicamente não tinha essa articulação. Então, às vezes, acreditar ao governo, como você falou, acreditar ao governo, não ao Rafael, mas ao governo Rafael, essa impossibilidade, vamos dizer assim, ou incapacidade, vamos colocar dessa forma, talvez em relação a articular, né, de buscar recurso, de ter boa entrada política. Essa equipe realmente era uma equipe imatura nesse sentido? E como você avalia o fato de hoje algumas pessoas que fizeram parte do governo estarem no governo? Algumas pessoas que eram até apontadas naquela época como os menudos, como o próprio Hans, como o próprio Alfredo, e outras pessoas que a gente sabe que já estão fazendo parte do governo de Vladimir. Então, assim, acho que eu vejo isso como... Posso complementar? Pode, lógico. Mas tem menudo também tocando no grupo de Bacelar, então... Sim. Assim, eu vejo isso, a ocupação de espaço político de uma forma muito natural. É como a gente não está atribuindo nenhuma responsabilidade ao Rafael, a gente está elencando as dificuldades que o governo dele teve. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que o técnico, fazendo mais uma vez a analogia com o futebol, o técnico é que escala o time, é que põe o time em campo. Como você falou, se ele está enxergando ali
que tem algumas pessoas que são inexperientes politicamente, que não estão dando resultados, essas pessoas precisavam ser substituídas no tabuleiro ou serem menos ouvidas no que diz respeito à tomada de decisões, também não tirando a responsabilidade do gestor, que é o técnico, quem está com a caneta na mão, quem tem que fazer a coisa funcionar, quem tem que fazer o time jogar, tem que fazer a cidade andar. Né? Muitas pessoas tinham capacidade técnica e capacidade política para poder entregar, e estão trabalhando nos mais diversos segmentos, não só em Campos, mas no governo do estado, até em outras cidades, em outros municípios. Mas se o ponta-direita não está bem, eu tenho que mexer no jogo. Se o jogador chega para mim e fala assim, olha, vamos entrar aqui pelo meio aqui, eu tenho que estar ouvindo, né? A gente tem, assim, o técnico do time ele tem que estar ouvindo e estar atendendo as melhores estratégias para poder você, no final das contas, você vencer a partida, você ganhar o jogo. O que é ganhar o jogo numa gestão municipal? Ganhar o jogo numa gestão municipal é fazer as entregas que a população espera de você. Se você está ouvindo, olha, está errado aqui, está errado ali, não está funcionando aqui, está certo só para aquela comissão técnica, está parecendo o Flamengo de hoje. O técnico vai para se justificar pós-jogo, falou que estamos no caminho certo. Como estamos no caminho certo? Né? Então não dá. Então, fazendo uma analogia com futebol, é exatamente isso. Deixa assim, deixa ele lá. Não está no caminho certo. Deixa eu só... isso que o Marcão está falando, a gente tem que passar, a gente tem que retomar os assuntos que estão pautados. Mas eu fiz analogia de futebol, comecei com o Daí, aí a gente entrou nessa analogia. Eu acho que quem melhor definiu o principal erro, na minha opinião, sua opinião, não fato, minha opinião só. Nesse programa aqui, tinha 1 ano e meio de governo, Dom Fernando Rifan falou, o problema do governo Rafael é comunicação. Aí eu perguntei a ele, a parte de comunicação? Não, comunicação. É não comunicar à população que o elegeu uma votação consagradora, palavra do Rifan. O que está fazendo e por quê. Né? E a imagem, aí na analogia para o futebol que me fica, esse encarceramento de Rafael no SESEC, né? E que perdura, porque Rafael, ele não... Publicamente, ele tem limitado muito as suas posturas, né? As suas declarações, suas análises, suas aparições. Mal comparando, me vem à memória de Tite após a eliminação para a Croácia. Acabou o jogo, vou pro túnel. Kobe Modric, que craque da Croácia, já com uma certa idade, 37 anos, ali consolar os jogadores, né? Você acha que a analogia é pertinente? Essa análise do Rifan, você concorda? A analogia é pertinente? Não, o Dom Rifan, nós tivemos uma ocasião que nós estávamos juntos, né? Eu, o Rafael e o Dom Rifan. O Dom Rifan falou exatamente isso, fez exatamente essa análise. E eu cheguei e falei assim, o prefeito está aqui, vamos conversar com ele, vamos apresentar. E ele falou, ele chegou a verbalizar isso pro Rafael. Né? Esse era um conselho que foi dado que deveria ter sido ouvido. Assim, no final das contas, eu acho que seria a diferença para a grande virada e para a entrega, não, porque as dificuldades financeiras iriam perdurar. Uma boa parte da sociedade iria entender? Sim. Uma boa parte da sociedade iria entender uma comunicação mais efetiva, mais eficiente, mais eficaz, que demonstrasse o que estava acontecendo de fato, ia acontecer. Mas a espera para a entrega ela ia continuar acontecendo se outras medidas não fossem tomadas, como, por exemplo, as que eu citei de um diálogo maior com esferas de poder superiores à do município e não esse encarceramento dentro do gabinete, a falta de diálogo. Eu cito, por exemplo, eu assumi durante um curto período a Secretaria de Assistência Social. A gente não teve lá, e assim, o governador antes do Witzel era, teoricamente, um aliado do Rafael. Nem a renovação, né, da cessão do espaço do restaurante popular tinha sido efetivada entre os governos municipal e estadual, uma coisa boba que dependia
só de um ofício, deixaram vencer. Eu tive que começar a correr atrás para tentar fazer com que o governo estadual entendesse a necessidade de a gente renovar aquele espaço para tentar implantar o restaurante, algo que a gente não conseguiu efetivar. Às vezes ações simples que dependiam de um ofício, de uma ligação do prefeito para o governador, de uma visita ao Palácio da Guanabara, não era efetivada. Então, assim, são coisas que é culpa do prefeito? Não. Às vezes o titular da pasta ele tinha que alertar da importância daquilo, é como eu falei com você. Às vezes a mexida técnica é importante dentro de um cenário não só futebolístico, mas também político, né? Mexer no jogo, mexer no tabuleiro é muito importante. Então, assim, essa falta de coordenação, assim, a entrega, como você fez a pergunta específica da comunicação, a entrega de uma comunicação mais eficiente. Sim, fez diretamente a mim também. Essa entrega, certamente, ela diminuiria os prejuízos, o entendimento da população, né? Mas no final das contas, falando especificamente de gestão, o que o povo precisava, o que ele queria entregar, alguns trabalhadores que estavam lá na ponta, trabalhando sol a sol como RPA, eles queriam pagamento em dia. Eles queriam receber o seu pagamento. O servidor, ele queria também o seu pagamento e a sua valorização. Os bairros da cidade queriam um cuidado mais efetivo, seja na questão da pavimentação, das praças, dos jardins, das entregas que o poder público tem que efetivar. E essa comunicação ela não iria conseguir se efetivar ao passo que o município não conseguia fazer essa entrega. Perfeito, são 7h55 e a gente precisa fazer um intervalo, meu caro Marcão, vou te pedir licença. Lógico. A Luiz emitiu a opinião dele, eu acho que é questão de opinião mesmo, ele destacou. Assim, eu também penso, e falo a minha, o Rafael não foi o prefeito como foi vereador, infelizmente. Talvez se ele tivesse sido naquela mesma proporção, porque ele fazia programa aqui na Rádio Continental, que é a estrutura aqui da origem da Folha FM, e todo sábado ele fazia programa aqui com a gente. O Beto também estava com ele, você também sempre participei em vários programas. Então, assim, uma das virtudes dele era aquela coisa de ouvir a gente aqui, porque, né, isso como vereador, né? E depois, então, né, como prefeito não foi. Aqui, são 7h56, a gente precisa fazer essa pausa. Eu só queria entender como é que ficou essa conversa com o Vladimir. E você já falou até em nós aí, no início lá de uma das respostas ao Aloysio, falou, nós vamos inaugurar 2 unidades, uma do CRAS, uma do CRES. Isso. Você já se fala como parte do governo, amigo dele, você vai ser secretário. É para responder agora ou após o intervalo? Responde depois do intervalo. Não, tá, A Jorge. pergunta é muito boa. Passou por mim, porra, Rodrigo. A pergunta é muito boa. Eu entendi o que ele quis dizer. Não. Falando que a pergunta, o encaixe é muito Sim. bom. Obrigado. No encaixe que ele estava falando no começo aí dele. 2-1 pro Fluminense. Aí. Vamos pro intervalo, então a gente volta daqui a pouco. Né? E, claro, é evidente que com a torcida, assim, sempre salutar, sempre saudável, uma brincadeira saudável. Lógico. Ninguém ganha nada, perde nada se o time ganhar ou perder, a não ser os jogadores que estão lá. Então a gente não pode passar, como vimos no caso trágico aí dessa barbárie, dessas torcidas organizadas que não vêm absolutamente somar em nada para o nosso esporte. Fica assim, as brincadeiras ficam e, claro, evidente, mas passam e a amizade fica. Posso só... Porque a gente não fez nenhum comentário do stream. Posso só... Tem vários, sim, por favor. Tem vários aqui. Vou falar do Maurício, para fechar, Maurício Batista. É o sócio 001 aqui, o primeiro programa. Acompanha todo dia. Olha, que legal. É o primeiro. O cara, ele não falha um. Né? Enfim, ele coloca aqui, não tem como comparar o governo Vladimir com o Rafael. Uma receita atual de mais de 3 bilhões e uma mãe, Cláudio Castro. Só os fanáticos não percebem os erros cometidos. Marcão falou sobre isso, todo mundo, o Rodrigo já escreveu sobre isso, eu também, Cláudio, a diferença de orçamento. Demos inclusive os motivos. Sim. Né? Preço de petróleo, guerra da Ucrânia. Quem vai comer na guerra da Ucrânia? Literalmente, combina com os russos. Você Invade a Ucrânia para mim aí, não dá, entendeu? Agora,
Os erros cometidos têm que ser admitidos dos dois lados, né? Sim. É para começar a consertar, acredito que concordo com o senhor. Achar que fez tudo certo também, a essa altura do campeonato, não dá, né? Verdade. Verdade, sim. Bom, são 7h58. Outros comentários também, a gente ao longo do programa aqui vai registrando. 7h59 a gente volta em instantes no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar, agora com um aplicativo exclusivo. A Unimed Campos está sempre presente na vida.